Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta chorão Jeremias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 28. Glória a Deus. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Aleluia. Jeremias 28. Diz assim: e sucedeu no ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completados, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor confirme as tuas palavras, com o que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus olhos e aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade o enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos filhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todos os das nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois de Ananias, o profeta. Quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para ferirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia.
servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu quisestes que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o que traz sobre as nossas vidas fé, renovo, esperança, restauração, cura, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, abra os nossos corações e os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender e sermos edificados, ó Pai, mediante aquilo que o Senhor tem a falar aqui esta noite para o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Glórias a Deus. Igreja, eu creio que todos já fizeram algo diante da sua vida que você não queria fazer, fez contra a sua própria vontade. Creio que com todos já aconteceram isso. Fez algo contra a sua própria vontade. E os relatos deste profeta, que era conhecido como o profeta chorão, ele, todas as vezes que ia profetizar algo, ele ia contra a sua própria vontade. Mas por quê? Porque ele sabia que ele já era conhecido não como o profeta chorão da época, mas como um profeta que só profetizava coisas ruins ao povo. Só falava aquilo que o povo não queria ouvir. É tanto que quando Deus chamou Jeremias lá no primeiro capítulo, no versículo 6, Jeremias ele diz: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. E no verso 7 Deus diz: Jeremias, não diga sou apenas uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você falar, tu tem que falar, pois assim é um profeta verdadeiro diante de mim. E muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com algo que vai contra o nosso próprio querer, contra a nossa própria vontade. Mas quando nós falamos que estamos em Cristo, nós temos que lembrar que nova criatura somos. Não vive mais o meu eu, Cristo vive em mim. Então não é o que eu quero dizer, não é o que eu quero falar, não é o que eu quero muitas das vezes profetizar ao meu povo, mas é aquilo ao qual Deus enviou para que eu viesse a falar. Nós lemos este capítulo 28. Este acontecimento, ele aconteceu 596 anos antes de Cristo. Este acontecimento, ele já tinha concretizado aquilo que Jeremias, muitos anos, vinha profetizando. Mas agora você vai entender o porquê que Jeremias era mal visto pelo povo. Porque Jeremias profetizou 40 anos algo que tinha acabado de acontecer. Você já imaginou um profeta ele profetizando 40 anos a mesma coisa? Se conserte, igreja.
Se conserte, povo de Deus, porque senão vai vir uma repentina destruição sobre vocês. E o povo não dava mais ouvidos a Jeremias. Aonde Jeremias chegava, o povo já falava: vixe, lá vem aquele profeta que só profetiza coisa ruim. Era assim a vida de Jeremias. Jeremias, ele se tornou até repetitivo, porque Deus, em todas vezes que mandava Jeremias ir até o povo dele, até o templo da casa do Senhor, Jeremias falava a mesma coisa. Deus queria que o povo olhasse Jeremias dessa maneira? Não. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos o propósito de Deus. O principal propósito de Deus é que todos se salvem. Deus deu 40 anos ao povo para que o povo se arrependesse e se voltasse para Ele. Mas o povo não se arrependeu. O povo não se voltou para Deus. O povo não quis mais o Deus verdadeiro. Passaram a adorar criaturas ao invés do Criador. Passaram a adorar aquilo que era profano diante de Deus, ao invés do Deus invisível e verdadeiro. Quando Jeremias ele fala aqui no capítulo 28, no primeiro versículo nós vemos que estava no reinado de Zedequias. Zedequias foi o 20º rei de Judá, o último rei. Porque Zedequias ele foi um rei que veio depois de reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Reis que não buscavam a fazer a vontade de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando um reinado ele é ruim, normalmente o profeta, o sacerdote ao qual você deveu, o homem de Deus ao qual você deveu, diz e não fez conforme a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos muitas das vezes nos justificar de erros que nós sabemos que cometemos, mas não reconhecemos diante de Deus. Porque foi assim com o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul não reconheceu seus erros. Saul chegou um momento da sua vida que ele já tinha adquirido poder, já tinha adquirido riquezas, que ele achava que não precisava mais de Deus. Mas Deus, ele continua corrigindo, admoestando, trazendo a sua palavra para cada um de nós, porque se nós verdadeiramente formos bons, assim como Deus ele queria que a sua humanidade assim fosse, Deus já tinha arrebatado nós, assim como fez quando transladou Enoque. Então, irmãos, nós somos tirados de um lamaçal de pecado, somos colocados em um lugar onde somos limpos, Deus nos dá novas vestes, mas ainda nós temos que entender que nós pecamos, saímos da prática do pecado, mas ainda cometemos falhas, erros. Então Zedequias, ele se rebela contra o rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor. Quando Zedequias se rebela, não foi por falta de aviso, irmãos. Porque Jeremias já vinha profetizando: olha, meu povo, volte-se a mim. Porque neste momento, poucos anos antes, Deus já estava profetizando, mandando Jeremias profetizar, falando: olha, vocês não tem mais jeito, vão ser levados para a Babilônia, mas vocês têm que viver
em conformidade àquilo que eu vou mandar vocês. No capítulo 27, um capítulo anteriormente, 2 anos antes, no verso 14, olha o que Jeremias ele estava dizendo. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois os vossos profetas profetizam mentiras, porque não os envieides do Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereceis vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos falsos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. E o que acontece no capítulo seguinte, que foi o capítulo que nós lemos, estava se cumprindo aquilo que Jeremias tinha profetizado 2 anos antes. 2 anos antes, Jeremias tinha profetizado exatamente algo que tinha acontecido. Mas o povo ainda não queria dar ouvido à voz do Senhor. Eles queriam dar ouvidos à voz daquele que profetizava coisas boas, que falava uma palavra de motivação. Mas eles não queriam mais dar ouvido à palavra que verdadeiramente o Senhor estava enviando a eles. 16 anos antes, capítulo 6, 16 anos antes, 612 anos antes de Cristo, diz, a partir do versículo 13: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância e a avareza, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam, preste atenção, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir, por isso, ao menos vergonha. Só até aqui. Eles nem sentiam mais vergonha daquilo que eles profetizavam. Os falsos profetas falavam daquilo que satisfazia o seu ego. Essa palavra aqui, quando aparece paz, é o bem-estar, é a prosperidade. E o povo estava procurando isso, prosperidade. O povo estava procurando isso. Coisas que satisfaziam o seu ego, satisfaziam as suas próprias vontades. Mas deixaram de dar ouvidos à verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta, ele profetizava a verdade. E muitas das vezes, irmãos, nós não gostamos, isso é natural, de ouvir determinadas verdades. E queremos nos esconder muitas das vezes. Então, quando Jeremias chegava, o povo já virava os olhos, já virava a boca, já muitas das vezes saía andando, porque já sabia que
Jeremias iria profetizar a mesma coisa que ele vinha profetizando anteriormente. Se nós formos ver hoje, irmãos, no Brasil existe apenas uma denominação. Eu falo no Brasil porque eu acho que no mundo inteiro não existe. Existe apenas uma denominação que diz que o aborto não é pecado. Mas se nós formos ver da onde Deus chamou Jeremias, irmãos, não tem como contestar. Capítulo 1, versículo 5. Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei. Antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido Jeremias para profetizar. Durante 40 anos, que o povo viesse a se voltar para ele. Que o povo viesse a estar com ele. Mas o que o povo queria? Bem-estar. O que Jeremias profetizou, agora 16 anos antes, que aqueles profetas falavam: vocês terão uma vida de paz. Essa paz aqui, irmãos, o contexto dela é o bem-estar. E o povo, opa, eu quero aquilo que, vou tomar posse daquilo que é bom, aquilo que não me traz nenhum benefício, eu não quero. Então Jeremias, ele sofreu, igreja. Jeremias, ele padeceu por aquilo que ele não queria falar, mas tinha que falar. Porque é bom, irmãos, o sacerdote, o pastor, o obreiro, o ministro da palavra de Deus, profetizar uma palavra de bênção. É bom. Mas nós não podemos falar aquilo que Deus não está mandando. E o povo estava dando ouvido àquilo que saciava o seu ego, saciava a sua carne. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Os versos 7, 8 e 9 do capítulo 28, que foi o que nós lemos, Jeremias, ele diz: ouve agora esta palavra. Essa é a resposta do profeta Jeremias ao profeta Ananias. Ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que ouvem antes de mim, preste atenção, os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, Ananias, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras, não profetizaram ao favor delas, está dizendo Jeremias, e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. O profeta que profetizar paz, ou seja, o profeta que falar que haverá prosperidade, que haverá bem-estar, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Jeremias estava falando, olha, amém. Se nós formos ver, Jeremias, ele queria que acontecesse exatamente aquilo que o profeta estava declarando. Mas Jeremias iria ficar como mentiroso ali no caso. Mas Jeremias, ele não se importava. Ele não era como Jonas, que queria que acontecesse exatamente aquilo que ele profetizou. Jeremias, ele tinha um sentimento diferente. Então Jeremias, ele diz, amém, que isso venha acontecer, em nome do Senhor Deus. Mas o que acontece? Jeremias, naquele momento, ele é humilhado
todos os que estavam ali na casa de Deus. Por quê? Porque Ananias pega um jugo. Agora você imagine, irmãos, se isso acontecesse no dia de hoje, um pastor andando pelas ruas profetizando com um jugo de madeira amarrado em seu pescoço, um jugo de madeira mesmo, um jugo, aquela madeira que se colocava em cima dos animais para puxarem carroças. Jeremias andava com um objeto de madeira daquele no pescoço, porque ele queria, muitas das vezes, chamar a atenção do povo. Olha, o jugo que está aqui sobre mim é o mesmo jugo que virá sobre vocês. Aí você imagina, o povo da época, aquele profeta é um louco, aquele profeta fala coisa com coisa. E o que acontece na casa de Deus? Ananias quebra aquele jugo que estava sobre o pescoço de Jeremias. Jeremias sai de lá triste, porque se nós analisarmos o texto, nós vamos ver Jeremias saindo cabisbaixo da casa de Deus, humilhado. Mas naquele mesmo instante, Deus vem e fala com Jeremias. E diz: Jeremias, volta lá e profetiza o que o verdadeiro Deus está dizendo sobre a verdadeira palavra. Jeremias volta e profetiza e fala. Eu creio que naquele momento Jeremias estava com o coração apertado, com o coração triste. Mas ele voltou, ele obedeceu à voz de Deus. Ele voltou ali e profetizou aquilo que Deus tinha falado. Falou: olha, Ananias, você profetizou falsamente. Você falou aquilo que Deus não tinha dito. Então ainda este ano você irá morrer. Era mais ou menos como aconteceu no tempo de Elias. Quando Elias ele orou ali no monte e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra que Tu és Deus diante deste povo. E Deus, Ele cumpriu, irmãos, aquilo que Ele já tinha profetizado, aquilo que o profeta tinha profetizado, vinha profetizando há 40 anos. Ele cumpriu. E o povo ainda queria dar ouvidos a um falso profeta, alguém que falava aquilo que satisfazia também o seu ego. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele envia os 12, só um exemplo, quando Jesus ele envia os 12 apóstolos, ele começa a falar algumas coisas a eles, a instruí-los, como eles tinham que chegar nas cidades, na casa de alguém, e falar aquilo que era da vontade de Deus. Mateus 10, 14, Jesus ele diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus ele virá buscar a sua igreja. Depois de 7 anos, ele inaugurará o seu milênio, o reinado de Cristo nessa terra.
depois que se passarem esses 1000 anos, irmãos, a palavra de Deus diz que Satanás, que durante 1000 anos ficou preso, será solto por um pouco de tempo, sairá para enganar as nações. E ainda, você imagine, Jesus em Jerusalém, reinando com cetro de ferro, eles vendo a nova Jerusalém, pairando no ar, o lugar que todos nós queremos morar. Eles ainda ouvirão Satanás, eles ainda darão crédito àquilo que Satanás irá dizer. Imagine nos dias de hoje, irmãos, que ainda nós não vemos visivelmente a nova Jerusalém. Imagine hoje que ainda nós não vemos visivelmente ao Senhor Jesus Cristo. Quantos estão sendo enganados? Mas Paulo, ele já falava, quando ele diz ali em 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele estava falando sobre os falsos apóstolos da época, que se denominavam apóstolos, mas não eram. Então, Paulo está dizendo, olha, não é de admirar esses aí, porque esses aí são movidos pela própria ganância que os profetas tinham profetizado antigamente. Não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E nós não podemos nos deixar enganar. Sabemos que está se cumprindo a palavra de Deus, mas a igreja não pode se deixar enganar. Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz que nos últimos tempos muitos desviariam os ouvidos da verdade e dariam ouvidos a fábulas, porque a palavra de Deus, que era a doutrina da época, não suportariam mais, porque teriam coceiras, comichões, como diz o texto, em seus ouvidos. Não queriam mais dar ouvidos à verdadeira palavra, mas aquilo que saciaria o seu ego. É uma profecia da palavra de Deus, irmãos. Aleluias! Quem a palavra diz que está sendo enganados? Aqueles que são filhos da desobediência. Porque Paulo, ele diz que muitos estão sendo enganados, mas estão sendo enganados porque não estão obedecendo à palavra de Deus. Querem aquilo que sacie o seu ego. Alguns anos antes, no capítulo 5 agora, ainda por volta de 15 a 16 anos, Jeremias, ele profetiza, inspirado por Deus. Capítulo 5, verso 30 e 31, ele diz: coisa espantosa e terrível se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Olha o que Deus, ele diz em seguida: e é o que deseja o meu povo. Jeremias estava dizendo, inspirado por Deus. Jeremias era a boca de Deus naquele momento. Jeremias, ele diz: o meu povo deseja isso que os falsos profetas estão profetizando. Você vê a tristeza, irmãos, de um Deus que tinha tirado o povo do Egito, abrido o mar vermelho, dado a terra prometida a eles,
e depois o povo não se lembrar mais de nada disso. O povo não queria mais dar ouvidos à palavra de Deus. Muitas das vezes nós falamos, eu ouço uma vida inteira que Jesus vem buscar a sua igreja. Isso nunca aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que Ele não é tardio, mas antes Ele quer que todos se salvem. O desejo de Deus é que toda a humanidade se salve, se volte para Ele, busque a sua face, em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jeremias fala ali no contexto, inspirado por Deus, era o que a lei já tinha denominado anos antes, no tempo de Moisés, Deuteronômio 18, 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, nem tenhas medo dele. Nós não temos que ter medo dos falsos profetas, diz a palavra de Deus aqui. Nós não temos que temer, porque nós sabemos que servimos um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que pode mudar todas as situações contrárias de nossas vidas, ainda que tempos ruins venham acontecendo em nossos dias. Sabemos, irmãos, que as tribulações, as angústias deste tempo não poderão ser comparadas ao peso de glória que há de se revelar sobre cada um de nós. Será o dia que nós trocaremos a nossa cruz pela nossa coroa de glória. Isso, irmãos, não pode ser comparado a nada. Chegará o dia que nós poderemos dizer: valeu a pena suportar, valeu a pena esperar, valeu a pena, Senhor, eu confiar na Tua palavra. Valeu a pena. Vai valer a pena, igreja. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de regenerarem com soberba, ao ponto de regenerarem o soberano Senhor, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. É o que o apóstolo Pedro, ele estava profetizando para a igreja do seu tempo e para a igreja de hoje, porque a palavra ela sempre é atual. E se nós formos analisar a igreja, se nós formos ver como era a cura há 16 anos antes de acontecer o que Deus tinha falado e aconteceu, que era o povo ser levado para eles, como que era a cura? Superficialmente. Era uma cura superficial. E como nós entendemos e podemos crer nisso, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7.
a partir do versículo 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: vocês estão corretos. É isso que Jesus diz? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus, ele diz o quê? Jesus, ele fala para aqueles que estão dizendo: Senhor, nós profetizamos, Senhor, nós curamos, Senhor, nós expelimos demônios. Jesus, ele diz: vocês são mentirosos. Jesus, ele diz: não, nada que vocês estão dizendo aí, vocês fizeram. Jesus não diz isso. Eles fazem. Como nós entendemos isso, igreja? Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele profetiza ali, falando sobre o anticristo, que ele não tinha sido ainda revelado, mas o seu espírito já está atuando desde aquele tempo. Paulo, ele diz: olha, o anticristo ainda ele não se apresentou, mas o espírito dele já atua em nossos dias. Como? Através de sinais e prodígios. E o que está acontecendo ali? O que acontece? Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: eu os entreguei a esta operação do erro para que acreditem. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, se vocês não querem dar ouvidos à minha palavra, então eu darei uma ajudinha para vocês. Esta é a operação do erro. E nós temos que analisar a palavra de Deus. Eu estava vendo um estudo sobre os bereanos esses dias atrás, e o pastor que estava dando esse estudo, ele falava que os bereanos, eles muitas das vezes eram questionados pelos apóstolos, pelos profetas, por aquele povo que ia na cidade deles levar a palavra. Muitas das vezes eram questionados: o porquê que vocês têm que, tudo que nós falamos, tudo que nós profetizamos, o porquê que vocês têm que analisar? E eles falavam: porque a palavra manda nós analisarmos e julgarmos tudo aquilo que é falado aos nossos ouvidos. E Paulo, ele diz isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5. Ele diz: não desprezai as profecias, mas examinai a todas. E nós temos que examinar, nós temos que analisar. Muitas das vezes aquilo que determinada pessoa está nos falando, não é dizer: você está falando. Não, nós temos que analisar. Jeremias, quando ouviu Ananias falando tudo aquilo, falou: amém, amém, que isso se cumpra. Mas não era o querer de Deus. O
que Ananias tinha profetizado? Em 2 anos o meu povo voltará para a sua terra e edificará o templo novamente. Quanto tempo o povo passou? Ananias, para nós entendermos, tinha passado 4 anos quando Ananias falou isso. 4 anos que o povo tinha sido levado à Babilônia. E Ananias falou, em 2 anos o povo retornará. Mas o que Jeremias tinha profetizado? O povo de Deus passará 70 anos no cativeiro. E exatamente 70 anos cativos, se cumpridos, Deus permitiu que o povo retornasse à sua terra natal. Então, irmãos, que nós venhamos analisar e examinar a palavra de Deus. Julgar não é julgar, fulano mentiu, não, é julgar conforme a palavra de Deus ela nos manda. Nós recebemos uma profecia, não despreze, mas analise. Esse é o querer de Deus sobre as nossas vidas. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quanto tempo depois Ananias morreu? 2 meses depois ele morreu. 2 meses depois. Mediante aquilo que o profeta Jeremias tinha profetizado. O profeta verdadeiro, como diz a lei, tudo o que ele fala, se ele disser em nome do Senhor, aquilo tem que cumprir. Porque se não cumprir, aquele profeta é um falso profeta. Feche seus olhos. Aleluias. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, e ouvimos a Tua palavra. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós não podemos, ó Pai, nos saciarmos ou desejarmos um alimento apenas pela sua visão, apenas pela sua aparência. Mas nós temos, ó Pai, que buscarmos o verdadeiro alimento, que é a Tua palavra. Alimento este, Senhor, que nos traz vida, que nos renova. Alimento este, Senhor, que nos traz a edificação sobre o nosso ser, sobre as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, não permitas, ó Pai, que Satanás venha cegar a Tua igreja. Não permitas, ó Pai, que o inimigo, Senhor, de nossas almas venha, Senhor, trazer mentiras e nós venhamos aceitar. Senhor, a Tua palavra é fiel e não falha. E ela diz, ó Pai, que o Teu Santo Espírito não nos deixaria confundidos. Ó Deus poderoso, ó Deus da glória, traz sobre cada um de nós, ó Pai, o verdadeiro discernimento, a verdadeira interpretação, Senhor, daquilo, ó Pai, que a Tua palavra quer nos dizer. Ó Santo Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, vai, Senhor, combatendo, Senhor, toda falsa profecia, vai combatendo, ó Pai, toda cura superficial. Ora, bachuriando, cantarás. Pai amado, o que o Senhor quer é a nossa salvação. O Senhor quer, Senhor, o nosso bem-estar. Mas para isso, ó Pai, assim como a Tua palavra diz ali em Hebreus 10:36, primeiro temos que buscar fazermos a Tua vontade, para que as Tuas promessas, ó Pai, se cumpram em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar em nosso ser, em nossa mente, que o Senhor venha repreender, ó Pai, todo espírito de rebeldia, Senhor, do nosso meio, que o Senhor venha lançar por terra toda barreira, ó Pai. Ó Senhor amado, daqueles, ó Pai, que tem dado ouvidos, ó Deus,
inimigos. Assim, Senhor, como o Senhor profetizou ali, Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 4, que muitos desviariam os ouvidos da verdade, mas nós como igreja, ó Pai, nós oramos e buscamos a Tua face, porque, Senhor, sabemos que a nossa maior promessa é estarmos contigo na glória pelos séculos dos séculos. É isso que nós temos que ansiar em nosso coração. Ó Deus amado, em nome de Jesus, este é o desejo, Senhor, do nosso coração, que tenhamos, ó Pai, um bem-estar, que tenhamos uma prosperidade, Senhor, em nossos dias, mas assim, Senhor, ó Deus, que seja feito a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ó Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, ó Pai, te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai, ó Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome dele, glorifique e exalte em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja. Amém.